Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Haja Manhã. Haja Manhã de terça-feira, bom contar convosco aí desse lado. Um ótimo dia, continuação de uma boa semana. E desde que estejamos em boa companhia, e desta feita, porque é terça-feira, estou em muito boa companhia. Tenho a psicóloga Inês Zarcos connosco para um Descomplicadamente. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Cá estamos para mais um Descomplicar. Mesmo. Bem, relativamente a esta semana, o que é que vamos descomplicar, Inês? Vamos descomplicar uma situação que por si só já é muito complicada, que são os processos de divórcio quando há filhos. Ui. Vou defender aqui um bocadinho do ponto de vista dos mais pequenos, também, e um bocadinho aqui dos grandes também, porque seguindo um bocadinho o que nós falámos do apontamento anterior, que falávamos de gatilhos, que já falámos aí de gatilhos, estes gatilhos eu gostava que os grandes tivessem esta consciência que estes gatilhos estão presentes, não é? Que são situações traumáticas da sua infância, estão altamente ativos quando num relacionamento. Bem, temos de ter esta noção, não é? Quando nos relacionamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, está aqui muito presente a forma como nos viram os nossos pais, aquilo que nós sentimos, não é? Da forma como eles nos viram, portanto esta questão toda da parte mais emocional. E estes traumas todos vêm lá mais para a frente, não é? Aqui nesta relação. Bom, eu costumo chamar muito, é impressionante a estatística, a quantidade de divórcios que se dá com crianças com menos de 2 anos, portanto é mesmo impressionante, e perceber que há aqui um trabalho, ou seja, quando o casal começa a perceber que há algo que está disfuncional, ou um deles não se sente bem, portanto estes tais gatilhos não sou suficientemente bom, ou mereço ser mais amado, portanto estas coisas devem ser em sede própria trabalhadas antes de se jogar a toalha ao chão, como eu costumo dizer, porque também o nosso cérebro está aqui ensinado pelas tecnologias a fazer scroll, portanto passa de um ao outro, não é? E as pessoas não têm esta noção, mas não há aqui o adiar da recompensa. Nós vamos fazer um trabalho, vamos ainda ver quais são todas as possibilidades, ver se isto ainda tem, não é, solução, antes de nos separarmos já. Claro que há casos e há casos que tem que ser. Claro, há situações e situações. Pronto. Sim. Mas até pelas pessoas que me chegam, muitas vezes já desacreditadas, os casais, há aqui este início que às vezes o clínico tem que acreditar por eles, não é? E temos que, vamos lá analisar primeiro individualmente esta história e o que é que está aqui nesta história, não é? A verdade é que havendo uma separação, não havendo qualquer tipo de trabalho, isto continua, portanto está tudo por resolver. Claro. E desta vez temos uma criança no meio deste conflito, que é um conflito interno. Isto não tem nada a ver com o outro é um honrado convidado. Portanto, é um conflito interno que ganha uma proporção que atinge a criança num nível altamente traumático, porque já me chegaram várias crianças nesta situação. Vamos nos pôr todos do ponto de vista do pequeno. O que é que há de mais maravilhoso e de mais porto seguro que o meu pai e a minha mãe? Não há. Não é? Do ponto de vista que a criança começa a ver este ataque, esta falta de comunicação pai e mãe, é o nível de ansiedade, é o nível de insegurança enorme, que depois tende, do ponto de vista da criança em relação com o que está ao redor, não é, a dar sinais. Portanto, ao educador, ao professor, não é, a nível da relação, começa a perceber que há qualquer coisa que não está bem com esta criança. Portanto, também deverá ser aqui feita em sede própria alguma coisa. Estes pais são pais, e fala-se muito da alienação parental, e muitas pessoas não sabem o que é isto, não é? A alienação parental são as palavras, são os gestos, as atitudes, até mesmo a expressão, esta expressão corporal que um dos pais tem quando se referencia ao outro perante o filho, não é?
pode não falar mal diretamente, dizer um nome feio, ou chamar o teu pai não quer saber de ti, ou o pai não quer saber de nós, ou o teu pai já não gosta de ti, ou outras coisas, não é? Muitas vezes até envolve aqui questões monetárias. Mas que às vezes acontece também. Isso Também é um ponto acontece. alto, não é? Também acontece. Sim, às vezes é mais subtilmente, não é? Exato. Esta alienação parental às vezes até é muito subtil, não é? Mas há este trabalho interno, porque está aqui uma criança e muitas vezes quando eu vou analisar, mesmo quando recebo a criança após uma separação e vou fazer este trabalho de analisar pai e mãe, percebo um padrão, percebo que isto já se passou lá atrás. Estamos a repetir. Isto já se passou. Os traumas que este adulto tem agora, já os teve em criança, já foram causados também por processos assim. Né? Isto é uma trama, é uma história muito complicada esta. Né? Tem muitas pontas. Portanto, há aqui esta consciência. Eu gostava muito, muito de trazer isto, né? Esta consciência da necessidade de um trabalho, né? Individual, né? E depois até familiar, para perceber a importância que tem a relação destas duas figuras, porque, vamos ver, o pai e a mãe, independentemente se é um filho menino ou menina, sexo masculino ou feminino, podem ser elementos de identificação e elementos de relação. Conforme eu vou crescendo, não é? Eu vou me identificar muito, caso seja uma menina, com a personalidade da minha mãe, mas vou me relacionar com o mundo envolvente como eu vejo o meu pai relacionar-se. Ou seja, já estamos a perceber a dimensão das fragilidades aqui envolvidas quando estes dois são tudo menos um porto seguro. Claro. Eu vou ter muitas dificuldades a nível da relação, comigo, a nível das emoções, comigo, estas autorregulações, como é que vão ser, não é? E depois com os outros, à minha volta. Ou seja, eu gostava de chamar muito a atenção que há aqui um trabalho, e eu ainda nem sequer meti no saco, que não é o saco do Pai Natal, que estamos quase, o facto de entrar um novo companheiro ou uma nova companheira. E isto ainda dá outro apontamento. Oi, pois é. Porque aqui o que parecia mais ou menos, que às vezes as coisas até mais ou menos estão estáveis, quando isto acontece então piora tudo. E se os companheiros tiverem também filhos? É pimentar. Isto é muito complicado, estas dinâmicas, né? E há aqui todo um trabalho que tem que ser feito no que diz respeito à rejeição, dependendo de como é que foi a separação, né? A angústia de abandono, de sentir abandonado, não é? E como é que isto se está a projetar na minha relação com o meu filho ou a minha filha, né? E como é que isto se projeta na forma como eu comunico sobre o meu ex-marido ou ex-mulher. E isto ainda sem meter mais o resto dos condimentos. É. Né? E como é que eu reajo quando entra outra pessoa, né, nesta dinâmica? Como é que eu sinto esta... Porque ao fim e ao cabo é um bocadinho isto. Eu não digo que seja de todo consciente, porque às vezes é também muito inconsciente, mas é que este sentimento de posse, vamos lá ver, o filho é meu. Sim. Não é? E agora, eu é que sei, quem é este, quem é esta, sim. Para vir... E eu, normalmente, quando me fazem essa questão, porque às vezes até em dinâmicas, lá em casa, sou eu que digo, sou eu porque é o meu filho, o meu companheiro ou a minha companheira, não dizem absolutamente nada. Bom, eu não costumo concordar muito com isto. Porquê? Porque é um adulto. E um adulto ajuda a regular e tem essa missão de ajudar. Não é pai, não é mãe, não vem aqui tirar o lugar de ninguém, mas está no contexto familiar. Está no contexto. Portanto, não é um fantasma que está ali, não é? E tem opiniões, também pode dialogar, não é? Obviamente, isto convém tudo ser na paz, como eu costumo dizer, claro. Que às vezes não acontece. Que deve ser na paz. Que deve ser na paz. Sim. E isto isto é mesmo muito difícil, portanto, que é processos que tenho em tribunal, quem sofre, e sem tirar sofrimento ao pai ou à mãe, independentemente do que é que esteve aqui envolvido, do ponto de vista da criança, é um grande sofrimento. Bem? É um sofrimento enorme. A forma como eles comunicam. Por acaso agora estava-me aqui a recordar que só tive uma vez um caso que fui procurada por pais antes de se separarem. Sim. Como é que haviam de dar esta notícia, okay. Como é que haviam... Ou seja, pensaram no pequeno. Que bem.
E eu acho que em processos, que era isto que eu também queria dizer, acho que em processos destes temos que para além das nossas dores, que não valem o que valem, Sim. temos que ter este olhar do ponto de vista do pequeno. O que é que podemos, já basta o meu sofrimento, o que é que eu tenho que fazer para aliviar? Não é? E sobre a alienação parental, tenho muitos pais que não encontram espaço para ser pais. Tenho muitas mães que também não encontram espaço. Não é? Isto não é só do ponto de vista após o divórcio, não encontram. Esta alienação parental de falar, de muitas vezes o outro ser visto como uma fonte monetária. Vale o que vale, mas isto é verdade, é o que me chega. Sim. Pouco tem Só de luta. participação ou de decisão na vida É dos só a filhos. luta da mensalidade. Da mensalidade. E eu assisto muitas vezes, e eu quero que prestem muita atenção a isto, porque isto ocorre muito em tribunal, que é a questão muitas vezes das mães dizerem que a pensão de alimentos não chega, por exemplo, e às vezes dizem, a pensão que o teu pai dá não chega para nada. Temos que ter a consciência do que é que está envolvido numa pensão, o que é fora da pensão, o que é que não entra na pensão de alimentos, o que não está na pensão de alimentos, como consultas, medicação, pronto, essas coisas não estão, não é? Coisas extras. Sim. Mas está um conjunto de coisas na pensão de alimentos. Mas temos que ter a noção que é metade. Portanto, se o pai dá, vamos imaginar, 200 euros, não é só 200 euros, são 400, Aí está. fora os extras. Claro. Porque há um lado da mãe que também entra. Claro. E isto é muito difícil, às vezes, de ser analisado. E já vi muitos juízes em tribunal terem que chamar a atenção e dizer, olha, minha senhora, isto não é só os 150, 200, 300 ou 400, dependendo da bolsa de cada um. Isto é só metade. Isto é só metade, porque a outra metade é sua. Sim. Pronto. Fora os extras, obviamente. Mas muitas vezes isto é passado para a relação com os filhos, não é? E isto causa muita dor. E quer ao filho, quer a quem não consegue entrar na relação, não é? Porque depois acaba por ser colocado à parte, seja mãe, seja pai, acaba por ser colocado à parte. Então isto são guerras que não levam a lado nenhum. A única coisa que leva é uma criança que vai virar um adolescente com imensos problemas Claro. e um adulto com muito mais problemas. É. Não leva a lado nenhum. Portanto, eu aconselho mesmo a pedirem ajuda. Não tenham medo de olhar para as suas próprias fragilidades, nenhum medo de olhar para as suas dores, porque essas dores e fragilidades estão neste processo de separação e na relação com o ex ou ex-marido, ex-mulher e com o filho. Portanto, é uma guerra de cada um, é interna, não tem que ver com o outro. Importante este então, é tão intenso este apontamento, este descomplicadamente. É descomplicar uma coisa com muito... Muito complicada. Isto tem muitas pontas. Temos que cá voltar, isto são muitas Sim, pontas. sempre que... São muitas pontas. Sim, porque fica, no fundo, também sempre alguma coisa, algum contexto que alguém acha. Bem, vamos aliviar-nos e marcar encontro para a semana. Assim será, para mais descomplicadamente. Exatamente. Até lá, Inês. Até lá, obrigada. Até lá. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.